Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. E você que chegou aqui, já deixa o seu gostei. Se você é nova, se inscreva no canal, habilita o sino de notificação para não perder nada do que rola por aqui e me acompanhe nas redes sociais. E, obviamente, você que já está aqui acompanhando as nossas dopaminas, você sabe o quanto esses conteúdos ajudam a transformar o nosso dia, não é mesmo? Então, compartilhe com outras pessoas, clica aqui ó, na setinha e compartilha nos grupos da família, para suas amigas, nos seus status, nos seus stories. Isso é muito importante, eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Então, posso contar com você? E agora, vamos mergulhar então na nossa dopamina do dia. E para começar, a nossa frase do dia. E olha só que a nossa frase do dia nos traz de reflexão. Quem não age com estratégia não pode esperar bons resultados. Eita! Você tá aí esperando bons resultados? Você tá esperando colher coisas boas, né, daquilo que você está fazendo? Mas deixa eu te perguntar, você só tá esperando ter bons resultados, mas como está o seu posicionamento? Como está a sua estratégia? Você está trabalhando com estratégia? Você está realmente usando as estratégias certas? Ou você só quer o bom resultado, mas está fazendo igual o tempo todo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes? É isso que nós vamos entender nessa manhã. Deus é um Deus estrategista. Gente, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo por etapas, Ele criou o mundo estrategicamente, e é por isso que nós precisamos entender que não adianta a gente querer bons resultados se a gente não age com estratégia, se a gente sai fazendo sem pensar, sai fazendo do jeito que a gente acha que tem que ser feito, ao invés de se preparar, ao invés de estudar, ao invés de analisar. Jesus mesmo fala, né, que quem for construir, né, uma torre, primeiro precisa entender e analisar o quanto vai gastar, entender exatamente o que vai precisar para construir, porque se você faz isso sem antes analisar, você vai acabar perdendo o seu tempo, você vai acabar se frustrando, porque você vai ver que não tem material suficiente, você vai ver que não tem mão de obra suficiente, e isso acaba deixando os seus projetos inacabados. E é por isso que nós vamos entender nessa manhã a importância de você trabalhar a estratégia dentro de 3 pilares que nós podemos aprender com o nosso próprio Deus. E para isso, eu quero ler com você o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, no começo de tudo, mas no último verso desse capítulo, e olha só o que o texto diz. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Olha só, Deus viu e tudo que havia feito, e tudo que ele tinha feito havia ficado muito bom. E passaram-se então a tarde e a noite, e foi o 6º dia. Olha só, a Bíblia conta que todos os dias que Deus trabalhou na criação, ele fazia uma obra diferente. Então ele não fez tudo de uma vez só. A cada dia era uma etapa diferente. Mas é interessante que no verso 31, quando fecha ali, né, os 6 dias de criação, 6 dias onde Deus criou toda a natureza, todo mundo que a gente conhece, ali no último dia, diz então que Deus, ele havia concluído tudo e observado tudo que ele tinha feito e viu que era muito bom. E por que Deus teve um bom resultado? Porque ele fez por etapas, ele fez aos poucos, ele fez com estratégia. E é isso que você vai aprender nessa manhã. Talvez hoje você não está tendo bons resultados porque você simplesmente está fazendo, mas você não está fazendo com estratégia, você não está fazendo aos poucos e você não está fazendo realmente da forma correta. Então eu quero te ensinar 3 estratégias rápidas para você pôr em prática. A primeira delas é muito importante você olhar e pegar esse exemplo do próprio Criador, que diz assim: Deus é um Deus de objetivos muito claros. Você precisa entender que Deus, ele não faz as coisas sem que esteja tudo muito claro e com um objetivo muito bem traçado. Quando Deus criou tudo, ele criou tudo pensando em quem? Pensando no homem que ele viria a formar do pó da terra.
Então, antes de trazer o homem à existência, Deus foi lá, criou toda a estrutura para que o homem tivesse onde habitar. Ele não começou pelo homem, que era o fim, que era o propósito. Ele começou pela base que levaria ao propósito, ou seja, a criação de todas as coisas. E nós precisamos entender que, da mesma forma que Deus fez, construindo e criando cada coisa ao seu tempo, na sua ordem, para chegar no fim que ele tinha como objetivo, ele precisou viver a etapa por vez com um objetivo muito claro. Você tem feito isso? Você tem vivido as etapas da sua vida com um objetivo claro? Cada coisa, cada tempo que você está vivendo, você tem identificado o objetivo de cada fase? Você tem observado as oportunidades, você tem aproveitado as chances, você tem aproveitado o conhecimento, o aprendizado que pode te levar, inclusive, para alcançar os seus objetivos? Deus demonstra isso na criação. Para ele alcançar o objetivo de ter toda a humanidade formada, de ter o homem formado, ele precisou primeiro construir e viver, todo o processo da criação a partir de uma estratégia, um dia de cada vez. Mas vamos ver agora Provérbios 21:5. Olha só que interessante o que fala Provérbios 21:5. Vocês sabem que eu tenho um amor por Provérbios, Quase que não sai a palavra, por Provérbios. Vocês sabem que eu tenho um amor muito grande por esse livro, Porque ele traz muita sabedoria. Não é à toa que a gente tem um Marcas da Sabedoria totalmente inspirado nesse livro, que traz conhecimentos assim que mudam a nossa vida, principalmente o nosso posicionamento, principalmente a nossa forma de lidar com a estratégia correta. E olha só o que Provérbios 21, no verso 5 nos diz: os planos bem elaborados levam à fartura, ou seja, aquilo que é muito bem planejado, aquilo que é muito bem pensado, leva à fartura, abundância, bons resultados. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Aquela pessoa que quer fazer as coisas porque tem que fazer, acaba se atropelando, não pensa na estratégia, simplesmente sai fazendo. Essa pessoa, ela pode até fazer, mas ela se cansa porque ela não vê o resultado. Você tem se cansado? Justamente porque você tem feito, mas você tem feito sem estratégia? Hoje Deus está te dizendo, é hora de fazer as coisas com estratégia. A segunda etapa, o segundo pilar que a gente pode aprender é justamente você entender que para obter um bom resultado, para você ter um resultado extraordinário, você precisa esperar cada fase. E ela parece até com a primeira, mas a primeira você planeja e você distribui as suas ações dentro de uma estratégia. Na segunda etapa, você espera que cada coisa aconteça ao seu tempo. Por exemplo, para que Deus fizesse os peixes, ele precisava primeiro dividir as águas doces, águas salgadas, para que ele pudesse colocar cada espécie de peixe adequado a cada tipo de água. Agora, se ele tivesse criado o primeiro peixe, onde que esse peixe ficaria? Você consegue entender? Não tem lógica. Então a gente precisa entender que primeiro você precisa esperar um processo para que outro comece. Então, para que ele colocasse os peixes no mar, na água, nos rios, primeiro era necessário o quê? Primeiro era necessário ter a divisão das águas. Então, uma etapa por vez. Espere as etapas. Qual etapa você está? Você está sabendo esperar? E por fim, você precisa aprender a ter o descanso no tempo certo. É interessante que se você olha lá em Gênesis também na criação, após Deus fazer toda a humanidade, após Deus construir e formar tudo e criar tudo, ele teve o quê? O descanso. Você precisa entender que o descanso faz parte também do resultado. Quando Deus viu que tudo era bom, ele descansou. Você tem descansado? Ou você só tem trabalhado e você tem deixado de descansar e de entender o tempo de cada coisa? Há tempo sim de você trabalhar, mas há tempo de descansar. E mesmo que você
não tenha visto todo o resultado, você precisa ter o descanso. Porque o descanso vai renovar as suas forças. Eu espero que, inclusive, essa noite que passou, você tenha descansado. Mas se você não descansou, eu te deixo um desafio para que nessa próxima noite você, de fato, descanse. Porque sem o descanso, você não terá o preparo e a força o suficiente para você realizar as suas obras. Se o próprio Deus descansou, por que nós não vamos descansar? Deus, que tem toda a força, que não precisa descansar, mas ele demonstra que o descanso é necessário. Então, descanse, conquistadora. Para de tentar fazer tudo no automático e aprenda a esperar e viver uma etapa por vez. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa palavra, uma palavra de orientação para as nossas vidas, que nos instrui, Senhor, a realmente esperarmos as etapas, a realmente trabalharmos com estratégia, a não sairmos fazendo as coisas por fazer ou pelo automático, mas que a gente possa pensar, analisar e se posicionar de forma adequada em meio a tudo que nós vamos realizar, Senhor. Eu peço, Pai, para que o Senhor nos ajude a entender cada fase, cada etapa das nossas vidas, para que a gente possa realmente viver o nosso propósito. Então, Senhor, ajude-nos a realmente, Senhor, a alcançar o nosso objetivo e a, com isso, Senhor, descansarmos em Ti. Essa é a nossa oração e é o nosso pedido dessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Conquistadoras, tire um print e, coloca aqui nos comentários. A partir de hoje, eu vou agir com estratégia. A partir de hoje, eu vou agir com estratégia. Não faça mais por fazer, hein? Então, agora que você tirou o print, compartilha lá nos seus stories, nas suas redes sociais. Manda esse vídeo para suas amigas e faça esse movimento acontecer para que mais pessoas aprendam a se posicionar com estratégia. Um grande beijo e tchau, tchau!